O planejamento do Bahia para começar 2026 para mim foi espetacular. Posso ir além? Talvez nenhum time da Série A se planejou e executou tão bem o início de temporada, com a Série A começando daqui a um dia. Amanhã, na próxima quarta-feira, já começa o Campeonato Brasileiro da Série A. E você tinha que ter um planejamento interessante para dar ritmo de jogo para os garotos da base, dar ritmo de jogo para o time principal, dar ritmo de jogo para os reservas e, de certo modo, estar descansado. E o Bahia conseguiu fazer tudo isso. E o principal, né? Oportunizar, já diria Tite, os garotos da base. Gente, o primeiro jogo do Bahia esse ano foi contra o Jequié. E o Bahia colocou um time mesclado. Vários garotos da base, Fred, Jota, Pedrinho, Cauê, Juan Pablo e Del. São 6 jogadores da base no time titular contra o Jequié. E aí você tem 5, 6, 7 garotos da base no banco de reservas. Mas ao mesmo tempo você tem o João Paulo, Marcos Vitor, Luiz Gustavo, Zé Guilherme, Rezende, que são jogadores do time principal que estavam sendo utilizados ali no início da temporada numa mescla. Para tudo, para você oportunizar os garotos da base, potencializar os garotos da base. Eu acho que você, por exemplo, potencializa um Jota, um Juan Pablo, por exemplo, um Fred, com os jogadores do time principal. Com o Marcos Vitor na zaga, com o Canu na zaga, com o David Duarte, por exemplo, do que bota 20 garotos da base aí, o sub-20 todinho, dane-se e vai assim mesmo de todo jeito, bota o técnico do sub-20 e tá tudo certo. Eu sou mais favorável a essa ideia de mesclar parte dos reservas com parte da base do que propriamente atolar 20 garotos da base no time e seja o que Deus quiser. Eu sou muito favorável a essa ideia aí e o técnico Rogério Ceni estava lá comandando o time na área técnica. Já o Sport, por exemplo, o Sport colocava todo o sub-20. O Sport colocou todo o sub-20 nas 3 primeiras rodadas do Pernambucano, que era de um risco grande. Jaguar, Retrô e Náutico. Poderia perder 2 jogos, perdeu um de goleada pro Náutico, poderia perder pro Retrô, mas os garotos até surpreenderam. E eu fui contra muito essa ideia de colocar todo o sub-20. Cara, faz uma mescla. Coloca 5 do time principal para ser incorporado aos garotos da base ali, ao time que vai jogar com a base, porque tu pode potencializar um pouco mais a base. E aí, assim, quando a gente olha para a sequência da temporada do Bahia e você sobe aqui para os jogos em sequência, depois o Bahia pegou o Bahia de Feira, pegou o Galícia, pegou o Barcelona de Ilhéus e tudo mais, você vê um Bahia cada vez mais incorporando jogadores do time principal ao time titular no Campeonato Baiano. Nesse primeiro jogo foi praticamente, no segundo jogo foi praticamente ainda a repetição do primeiro jogo, mas no terceiro você já viu vários jogadores do time principal sendo incorporados aí no time titular. E aí, como eu tô falando, o Bahia não está desgastado, cansado, não, os titulares já jogaram 4 jogos, não tem isso, ó. Esse aqui já foi o penúltimo jogo, basicamente, antepenúltimo jogo antes do Bavi, né? O Bahia contra o Galícia já estava com Ronaldo, Romão Gomes, Gabriel Xavier, Canu, Iago Borducha, Azevedo, Eric Nestor, Cauli, Michel Araújo e Juan Pablo. Apenas 2 jogadores da base no time titular. Depois pegou o Barcelona de Ilhéus com o time 100% titular. E aí meio que poupou contra o Vitória agora há pouco. E, pô, botou basicamente o time bem mescladão, bem mais reserva do que titular, né? Bom, vocês estão vendo aí. A garotada da base, que basicamente fazia parte de 80%, 70% dos relacionados, boa parte já saíram. E agora já é o time principal jogando. E aí eu vou pegar aqui rapidamente o Barcelona de Ilhéus. E o Bahia foi empilhando vitórias, né? Empilhando vitórias e boas atuações e goleadas e tudo mais. Não é à toa que é o líder do Campeonato Baiano de forma disparada. Aí pegou o Barcelona de Ilhéus, time titular 100%. Esse é o time que deve iniciar a Série A. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Pulga e William José. E vários garotos da base aqui no banco de reservas para entrar no segundo tempo. Cara, e mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui é o combo geral de um bom planejamento voltado para a garotada da base, que vai continuar recebendo oportunidades no Campeonato Baiano. Não é porque agora que o time titular começou a jogar que a partir de agora a base vai ser escanteada. Não, pô. Vai ter jogo quarta no Brasileirão, domingo Campeonato Baiano. Então, naturalmente, o Bahia vai tendo uma mescla ali de jogadores da base barra reservas para jogar o Campeonato Baiano. E o time 100% titulado principal vai jogar a Série A, que é o campeonato mais importante, é evidente. E o meu ponto, mais uma vez, é esse, tá? Como eu já falei no início do vídeo. O Bahia oportunizou a base, deu o espaço para eles jogarem e se destacar.
deu ritmo de jogo para os reservas, deu ritmo de jogo para os titulares e ninguém tá muito desgastado não. Vai 100% pronto para enfrentar o Corinthians lá na Vila Belmiro. E o Bahia pode até vencer o jogo. E aí, ó, no último jogo contra o Vitória, o Bahia foi com um time extremamente, entre aspas, esfacelado para pegar o Vitória. Só tinha 3 titulares absolutos mesmo. Alexandre, Ademir e Ronaldo. Roman Gomes, não sei se vai ser o titular absoluto ou se vai ser Gilberto, aí eu não sei qual é a decisão de Rogério Ceni. Bom, de certo modo, ainda assim só seriam 4 titulares. Então, mostra o poder de fogo do Bahia nessa temporada. De certo modo, tá melhor do que o ano passado. Não acho que tá muito melhor, não. Deveria ter mais umas 2, 3 contratações ali de maior peso pro ataque, inclusive meio campo e ataque. Mas enfim, vamos ver o que é que o Rogério Ceni vai extrair. Eu queria pegar aqui nesse momento do vídeo um trechinho do corte do Info Bahia. E eu concordo com a base do que ele quis dizer, mas eu discordo um pouquinho. Vamos lá, vamos acompanhar. Abraço aí pro João Leiro. Teve um exemplo ontem de que não pode menosprezar clássico. O Sport botou o sub-20 contra o Náutico e levou de 4 fora os ameaços. Aí vamos lá. Esse comentário do Guilherme, aí lá do canal do Info Bahia, ele tem base de argumentação? Tem. O Flamengo, atual campeão do mundo, tá? Venceu do Barcelona em agosto, né? O Mundial de Clubes no Maracanã, decidido nos pênaltis e tal. O Flamengo, atual campeão do mundo sub-20, botou o sub-20 para jogar no Campeonato Carioca. O Flamengo é a lanterna do Campeonato Carioca com o sub-20. Agora que botou o principal, melhorou um pouquinho na tabela. Mas pouquinho só, pouca coisa. Porque os danos deixados pelo time sub-20 foram imensos. Tomou goleada de Volta Redonda, saiu apoiando aí de quase todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque quando tu coloca todo o teu sub-20, 20 garotos do sub-20 para jogar um jogo contra profissionais, ainda mais profissionais de um nível de Série C para cima, tu vai apanhar, cara. Muito provavelmente tu vai apanhar. Essa é a realidade. Eu vou pegar o, sei lá, o CRB, a base do Bahia vai pegar o CRB. 20 garotos da base para pegar o CRB. Provavelmente vai perder. E não é porque a base do Bahia é ruim, não. É porque é a limitação física do time para pegar outro time mais bem preparado fisicamente. Os caras com 10 anos a mais de média. É difícil, meu amigo. Essa aqui é a realidade. Então, assim, essa linha de argumentação faz sentido. Só que, assim, o Bahia, em momento algum da temporada, começou com a base 100%. Colocava 20 garotos da base e vamos por campo, galera. Vamos, te virem aí. Não. O Bahia ia com o time mesclado. E o time mesclado do Bahia, com jogadores reservas, barra base, um Azevedo ali, um Eric aqui, um João Paulo lá no gol, um Marcos Vitor, Rezende, tal, um Kaique, tal, um Nestor, um Cauli. Você incorporando com mais 7, 8 garotos da base, para formar um elenco ali, 8, 9, 10, você já consegue competir com quase todo mundo. Consegue competir com quase todo mundo. Porque sim, a base do Bahia é bem melhor do que a do Sport e colocando jogadores de time reserva, dava pro Bahia competir e ganhar do Vitória. Não é tu que fez isso. Não colocou a base toda não, só tinha Juan Pablo ali da base, né? E depois Del que entrou. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a acompanhar João Leiro. Rapaz, não é menosprezar clássico não, mas é porque eu acho que a gente tem capacidade, assim, não dá pra comparar o sub-20 do Sport com o nosso time sub-20 barra reservas, né? Primeiro que nosso time tem muito mais capacidade do que o do Sport, né? Primeiro ponto. Em segundo lugar, velho, sinceramente, eu não me importo com o Concordo. O sub-20 do Bahia é bem melhor do que o Sport hoje. Campeonato Baiano, velho. Já falei pra vocês isso aqui. Não me importo. Eu sei que vocês vão falar de Bavi, de clássico, de rivalidade, beleza. Respeito quem pensa dessa maneira, mas eu, Leiro, quero pensar grande. Pensando grande é o quê? Velho, se for pra poupar os jogadores contra o Vitória, pra poder jogar contra o Corinthians inteiros e ganhar o jogo, eu prefiro os 3 pontos contra o Corinthians do que ganhar do Vitória no Barradão, no Campeonato Baiano. Né? Com força máxima pra tentar ganhar do Vitória no Barradão. Eu prefiro, essa é a minha opinião, tá? Eu prefiro ganhar do Corinthians, fora de casa, estrear no Campeonato Brasileiro fazendo 3 pontos, do que ir com a força máxima contra o Vitória pra poder tentar ganhar o Vitória no Barradão pelo Campeonato Baiano, que é um campeonato que pra mim não vale absolutamente nada. É a minha opinião. Respeito quem pensa diferente, mas é o que eu penso, né? Não estou dizendo aqui que o Bahia tem que entrar no jogo pra perder. Não é isso. Agora, eu, Leiro, não botaria a força máxima no Bavi. Eu não botaria. Inclusive, tem um vídeo no canal falando sobre isso. O último vídeo que a gente soltou é justamente sobre isso. É claro, prefiro ganhar os 2, óbvio, né, velho? Eu quero ganhar todos os jogos. Agora, eu trocaria, sem dúvida nenhuma, se tivesse que escolher os 3 pontos do jogo do Corinthians, do que necessariamente tentar jogar no Barradão pra ganhar 3 pontos do Campeonato Baiano. Vai valer de quê? Vamos lá, o Bahia vai jogar o time titular, o Bahia ganha vitória no Barradão, vai valer de quê? Você vai zoar seu amigo, você vai zoar seu familiar ali, no outro dia, a sua vida vai continuar normalmente. Não dá porra nenhuma, velho.
Quinta rodada de Campeonato Baiano. Vai mudar o quê na sua vida se o Bahia ganhar a vitória no Barradão? Só a zoação, a resenha, a galhofa, beleza. Vale isso, né? A rivalidade. Você vai resenhar ali com seu colega de trabalho, com seu amigo, com seu primo. É isso, é porque é a quinta rodada. Só vale a zoação, a zoeira e tal. E eu concordo com o Leiro que eu não colocaria o time 100% titular, não. O time 100% principal. Eu faria uma mescla, como o Rogério Ceni fez. Colocou um time quase todo reserva e acabou vencendo o Vitória em pleno Barradão. E com um garoto da base ali para entrar durante o primeiro tempo, porque Juan Pablo se lesionou. Que no caso foi Del que brocou, decidiu e o Bahia venceu o jogo. Então assim, eu concordo com a base do que Leiro tá falando. Eu só não sou muito da linha radical que clássico não vale de nada. Esse clássico aqui não vale de nada. Tipo, ganha clássico sendo amistoso. Jogo de damas, jogo de xadrez, dominó. O jogo é em Marte, é em Saturno, é em Júpiter. Ah, mas vale um ponto, não vale nada. É clássico. E você quer ganhar. Acho que ninguém quer perder um clássico. Mesmo que não valha nada. Ah, não vale de nada. Dane-se. Não é bem assim. Todo mundo gosta de ganhar um clássico, tá ligado? Pela rivalidade, pela provocação, é evidente. Então ninguém gosta de perder clássico. Agora, a base do que ele tá dizendo faz sentido total. Enfim, tem essa parte da resenha. Tirando isso, no outro dia, quando você acordar, você vai trabalhar e acabou. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada, velho. Não vai mudar absolutamente nada. E ainda tem isso, né? O Bahia já tem 6 pontos na frente do Vitória. O Bahia tem 9 pontos, a Vitória tem 3. E na próxima rodada, o Vitória pega o Juazeirense, no Barradão, antes do Bavi, e a gente pega o Barcelona de Ilhéus. A depender do que aconteça, né? A depender do resultado do jogo do Vitória contra o Juazeirense, a gente pode entrar em campo contra o Vitória com mais pontos do que 6 de diferença. A gente teve um exemplo ontem. É isso. É basicamente essa a base da análise de... que eu concordo com o Leiro 100%. E acabou dando certo, né? E aí, vamos lá. Eu queria pegar agora um trechinho do vídeo de Rogério Ceni em relação aos primeiros 3 minutos aí que ele fala um pouco sobre o jogo, planejamento, base e tudo mais. Vambora. O Bahia hoje derruba um tabu de quase 6 anos aqui no Barradão, vence o Vitória com o gol de uma joia da base, que entrou por conta da lesão de uma outra joia. Então eu queria que você falasse sobre isso e também uma análise da partida. Bom, eu acho que como o jogo em si foi um jogo bem disputado, o gramado ele impossibilitou um pouco a gente do que a gente gosta mais de fazer, né? Dificultou um pouco mais. A equipe do Vitória também, uma equipe positiva, física, que marcou bem, pressão quase todas as bolas. Tivemos um Sim, o gramado tava horroroso, muito ruim, visivelmente, pelo amor de Deus. Parecia uma montanha-russa. pouco de dificuldade na saída de jogo. Eu acho que na parte física foi bem equivalente, até em alguns momentos finais acho que estivemos um pouco superior também devido à rodagem de elenco, tudo. Eu acho que hoje nós fizemos o que era necessário para pensar a longo prazo, pensar no ano. Claro que um clássico é sempre muito importante, né? Mesmo sendo dentro do Campeonato Baiano, esse clássico tem um valor. Vencer aqui desde 2000 e quanto? Desde 2020? 2020 foi de transição, mas como time principal do vídeo. E não ganhava aqui, então assim, é uma vitória, eu acho que todo torcedor do Bahia fica feliz, vai estar na rua amanhã, você vai ver muita camisa do Bahia na rua e trazer felicidade para as pessoas é o principal. Mas a escalação, as escolhas, elas são de acordo com o planejamento. Acho que nós vimos o jogo contra o Barcelona e fisicamente nosso time ainda não está pronto para encarar uma Série A. Então eu preferi fazer treinamento forte durante a semana e por isso a ausência até de alguns do banco de reserva, porque não faria sentido puxar treinamento sexta e sábado e trazê-los numa condição física já bem cansada com risco de lesão. E então nós estamos tentando levar esse treinamento da parte física, porque tecnicamente aquele time, acho que vocês vêm, acompanham, é um time que se encontra muito. Aqui logicamente é mais difícil, são jogadores que não estão tão acostumados. E eu fico feliz a gente iniciou com o Juan Pablo, 17 anos, põe Del com 17 anos, ele chega na área para fazer aquele gol no primeiro tempo, né, que dá na trave. No segundo tempo, persistiu. É um menino que vem se dedicando, correndo, mais do que no ano passado, quando eu trouxe ele para trabalhar comigo. E a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Se você tem alguma renúncia e você trabalha em prol do grupo, aqui a gente todos têm sua função tática dentro de campo. Um que deixa de cumprir, as coisas ficam difíceis. E ele vem correspondendo àquilo que se espera de um garoto de 17 anos. Estou muito feliz por ele. Rogério. Bom, é isso assim, não tem nem muito que tirar nem pôr na análise de Rogério Ceni. Eu até fiz o vídeo completo aqui do pós-jogo de Bahia 1, Vitória 0 no Barradão, vou deixar o link aqui no card, que ele falou que aquele gramado dificultou um pouco a saída de bola, o Vitória soube marcar bem pressão, e o Bahia tava com dificuldade na saída de bola, por isso que o Bahia tava usando um pouco a bola longa também, para uma casquinha de Del, para uma escorada de Del, para uma velocidade de um Ademir na ponta, para um ganho de duelo de Rodrigo Nestor, e acabou dando certo, porque essa estratégia tinha que começar a acontecer. E o Bahia começou a adotar um pouco mais essa estratégia a partir dos 30, 35 do primeiro tempo. E aí começou a fluir mais o jogo do Bahia. O Bahia fez 1-0, poderia ter feito antes, inclusive na bola no travessão de Del. Depois de 1-0, merecia ter feito mais no segundo tempo, jogou melhor e mereceu vencer. Então, assim, a análise de Rogério tá perfeita. No meu ponto de vista, não tem muito que tirar nem pôr, não.
Mais um recorte aí que ele vai falar sobre os garotos da base. 100% de aproveitamento na temporada, liderança do Campeonato Baiano. Mas eu acho que o mais importante nesse momento talvez seja o elenco, você observar o elenco. Gostaria que você falasse um pouco desse elenco, como é que você vê a rodagem, se dá para poder... Alguns desses atletas acabaram surpreendendo você a ponto de fazer parte do planejamento do brasileiro, por exemplo? Eu acho que tem 5 jogadores que eu destaco que hoje têm idade para jogar na base, no sentido de... Tem vários, tem desde Pedrinho e Vitinho, que nos treinamentos se doam muito, ajudam muito, tem astral bom, eu acho que energia boa, isso é importante para qualquer ambiente de trabalho. Mas dos que se destacaram, para mim, Fred, muito quando jogou. Os 3 da frente, Cauê, Del e Juan Pablo, e o David Martins. Esses são jogadores que a tendência é que ganhem espaço com o passar do tempo, a tendência é que a gente abra a mão de um ponta talvez para um próximo ano, mais velho, para ter um jogador desse já inserido, ou 2 desses brigando por uma posição. O Del, que a gente deixa de contratar, um terceiro 9 para que tenha ele, para também ganhando minutos. Não é assim do dia para a noite, mas eu acho que eles têm mostrado luta, e hoje pela primeira vez num time... que é um time de Série A, né? Nós não estamos falando de jogos mais fáceis dentro da nossa casa, um jogo difícil, e o Del competiu, assim como o Juan Pablo compete sempre, o Cauê também taticamente ajuda muito. Então, assim, cada vez, e é o futuro do clube, é ter mais jogadores formados na categoria de base e sendo inseridos no grupo principal. Concordo 100%, e Del botou ele se colocou, basicamente, ele se escalou pro jogo contra o Corinthians. Não para se titular, né? Mas pelo menos para fazer parte do grupo. Não só por causa do gol contra o Vitória, mas pelo combo dos últimos 4 jogos do Bahia no Campeonato Baiano. E assim, ele merece, por tudo que ele fez aí no histórico recente. Já que ele jogou bem, já que ele fez gol, pô, é melhor tu dar um pouco mais de minutagem pra ele do que tu ir desesperado no mercado da bola, contratar qualquer outro 9 pra ser terceira opção no elenco, e aí tu escantear Del e a tua terceira opção ser fraca. É melhor dar oportunidade pra Del, sim. Concordo 100%. É isso, gente. Aquele abraço pra todos vocês. Amanhã começa a Série A e aí a gente faz pré-jogo, pós-jogo e tudo mais. Aquele abraço. Valeu, gente.